A TV Record também se manifestou sobre a morte do maior comunicador do Brasil. Numa publicação nas redes sociais, a emissora escreveu: "Infelizmente chega o dia que Silvio Santos e seu público se separam." Nós também temos ao vivo agora, pela internet, temos em linha ninguém menos que o Boni. O grande Boni, também um grande nome da televisão brasileira, que teve vários momentos importantes na convivência com Silvio Santos. Ele está, acho que já disponível para entrar conosco aqui ao vivo, conversar conosco. Boni, você está nos ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Ah, que bom. Vamos esperar que entre também a sua imagem. Perfeito. Agora sim. Ô Boni, é triste falar num momento como esse com você. Eu sempre digo que foram os dois maiores da televisão, Silvio Santos e José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. É verdade que você chegou a assinar um contrato com o Silvio, que você viria trabalhar no SBT, que depois isso não deu certo? É verdade isso? É verdade, Sérgio. Nós estamos vivendo esse momento aí de contraste, né? A tristeza da perda do Silvio Santos com a marca dele na televisão, foi a alegria. E o Silvio Santos, realmente, quando eu saí da TV Globo, ele me convidou para ir para o SBT. E nós acabamos assinando um contrato. No contrato havia uma cláusula que dizia que ele não podia mexer na televisão. Ele teria que me consultar para fazer qualquer alteração na televisão. E ele assinou. Mas algumas horas depois ele me ligou: "Boni, você sabe, eu sou apaixonado pela televisão. Isso aí é a minha vida. Eu não posso alienar isso aí. Então vamos tirar essa cláusula." Eu falei assim: "Olha, isso também é a minha vida. Eu não posso tirar a cláusula. Vamos rescindir amigavelmente esse contrato." Então nosso contrato deve ter durado umas 10 horas. O Silvio Santos era sempre afável, carinhoso, uma pessoa doce, meiga. E ele me pediu com tanto carinho que eu não tive como recusar. Então nós rasgamos o contrato. E assim foi melhor. Civilizadamente, né? Ô Boni, você trabalhou muito tempo com o Silvio na própria TV Globo. Ele dizia sempre que ele se tornou empresário de televisão, dono de emissoras de comunicação, porque as emissoras não o queriam mais, as emissoras não davam mais oportunidade a ele. Por isso ele alugou horário na TV Tupi, na TV Record, logo que ele saiu da TV Globo. Você, de certa forma, foi responsável por isso ou não? Sim, o Silvio Santos... Eu conheço o Silvio Santos há muito tempo, desde os anos 50, quando nós dois trabalhamos com o Manuel de Nóbrega. Então, eu tinha uma certa intimidade com o Silvio. Na verdade, o que era impossível era que a TV Globo tivesse uma venda de comerciais para publicidade de segunda a sábado e que o Silvio Santos vendesse o domingo. Havia um conflito de preço, conflito de política. Então, o que nós queríamos é que o Silvio passasse a venda do domingo para a Globo também, e nós acertaríamos com ele. Mas ele não quis, ele quis manter o departamento comercial dele, e isso inviabilizou a presença dele na TV Globo. Mas ele tinha toda a liberdade de fazer o que ele quisesse. Aliás, nós devemos muito ao Silvio Santos na Globo, porque quando nós estávamos aí em 5º lugar em São Paulo, de segunda a sábado, ele liderava o domingo. Então eu podia usar o programa dele para fazer chamadas de novelas, ele levava elenco de estreia de novela no palco da Globo de São Paulo, ele até nos emprestou dinheiro para pagar a folha, porque nós estávamos ainda sem liquidez, e o dinheiro vinha para o Silvio e depois a gente devolvia para ele. Imagina você, o Cenoura Bravanel, emprestando dinheiro para a TV Globo sem cobrar juros, hein? Coisa incrível. Ô Boni, você contou isso no seu primeiro livro, o livro do Boni, e agora você está lançando o lado B do Boni, que é o seu segundo livro, né? E você fala exatamente nesse momento em que o Silvio emprestou dinheiro para a TV Globo. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: a gente falou muito aqui que o Silvio sempre foi na contramão daquilo que as TVs faziam. A Globo tinha, no seu período em que você estava lá, e foi um período longo, que você instituiu o padrão Globo de qualidade. E o Silvio era contra isso. Ele fez a TVS, depois do SBT, uma linha muito mais popular do que aquilo que a Rede Globo fazia. Como é que você via? Você via o Silvio Santos que pudesse não dar certo? Você não acreditava naquilo que ele estava fazendo? Você não tinha coragem de fazer na TV Globo que o Silvio fazia no SBT? Não, eu não podia copiar o Silvio, porque a gente dava muito mais audiência que o Silvio das novelas, né? O Silvio dava lá 30% no domingo, a gente dava 50%, 60%. Então não havia nenhuma razão. O que nós
que nós queríamos é que o Silvio nos desse a possibilidade de vender os comerciais dele. Era uma questão puramente comercial, nunca foi uma questão artística, mas eu jamais faria na televisão uma coisa que o Silvio fez acertadamente para ele. Ele encontrou um nicho para ele, um nicho popular que veio da história da vida dele. Filho de imigrantes pobres, ele começou como camelô, ele conhecia o povo como ninguém. Então, nosso objetivo era mais trabalhar com a classe AB, enquanto o Silvio Santos visava mais a classe CD. Mas isso era um nicho, era a inteligência empresarial dele. Não era uma escolha de público aleatória. Era um trabalho de planejamento do Silvio Santos, que era criativo e era, acima de tudo, um grande homem de negócios. E ele criou a tradição do domingo, né? O domingo no Brasil passou a ser diferente a partir do programa Silvio Santos. Boni, eu queria que você recordasse um episódio que é muito comentado, que envolve uma outra pessoa que também já partiu, que é o Gugu. Quando ele iria para a Globo, o Silvio conversou com você. Você pode recordar para a gente esse momento? Olha, foi um episódio curioso, porque nós contratamos o Gugu e o Silvio depois me ligou pedindo a liberação do Gugu, alegando que ele estava realmente doente, com problemas de garganta e tal, e que era necessário, ele precisava do Gugu de qualquer maneira, era necessário que a gente liberasse o Gugu do seu prato. E eu conversei com o Dr. Roberto Marinho sobre isso, e o Roberto Marinho falou assim, eu falei, doutor Roberto, temos que liberar o Gugu. Daí o doutor Roberto, que era fã do Silvio Santos, falou assim, não libera você não, deixa ele vir falar comigo, porque eu quero falar com ele, eu gosto muito dele, deixa eu fazer esse gesto. Então o Silvio Santos veio à TV Globo e eu encaminhei ele ao doutor Roberto. Ele ficou triste comigo naquele momento, porque ele achou que eu podia ter liberado diretamente, mas o meu problema não é que fosse liberar o Silvio, não estava liberado, é que o doutor Roberto queria falar com ele, porque ele gostava demais do Silvio, sempre achava que o Silvio nunca deveria ter deixado a TV Globo. Então, eu levei ele para o doutor Roberto. Foi mais um pedido do doutor Roberto que uma atitude minha. Mas demorou para o Silvio reconhecer isso. Eu me lembro bem dessa fase, Boni, mas você sempre teve um carinho, você sempre falou bem do Silvio, você sempre teve uma admiração também pelo Silvio, pelo momento que você, como você disse aqui, vocês trabalharam juntos ainda bem jovens, né? E durante muitos e muitos anos, até o Silvio decidir sair da TV Globo e ter a emissora própria. Então, eu acho que essa admiração que você sempre teve por ele também sempre teve por você. Tanto é que você confessou aqui, trouxe aqui uma notícia que a gente falou, que eu perguntei para você se era verdade, porque só você para dizer isso, se realmente ele tentou contratar você para trazer você para o SBT. Então, eu particularmente sou muito privilegiado, porque eu digo sempre que existiu o Boni e o Silvio Santos. Eu tive o privilégio de poder trabalhar com os dois na minha vida e na minha história. Muito obrigado, viu, Boni? Obrigada, Boni. Obrigado, César, obrigado pela nossa amizade. Sabe que eu te respeito muito e você é um belíssimo profissional. Obrigado. Eu só quero te dizer para todo o pessoal do SBT, transmitir a minha solidariedade, a minha tristeza, um abraço grande para toda a família e que o SBT prossiga com o mesmo espírito do Silvio Santos, sempre de luta e sempre tocando as coisas de uma maneira extremamente ética. Muito obrigado para vocês todos, um abraço grande e solidariedade à família. Obrigada, Boni. Uma boa tarde.